Davi Alcolumbre sem saída, a verdade apareceu. É gravíssimo. Davi Alcolumbre foi pego. Alan dos Santos faz denúncia sobre o presidente do Senado. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Só que no Brasil tudo é manipulado e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Alcolumbre? Você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar. Lança luz sobre o contexto familiar e econômico e sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo na CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas a gente vai explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que impeachment não passa. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou no mínimo não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma: colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é? O Mota, me diga aí, Mota. Jornalista Alan dos Santos, que está exilado nos Estados Unidos, faz denúncias seríssimas sobre o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e é por isso que nem pedido de anistia e nem de impeachment, muito menos de ministro ou até mesmo de Lula, vai passar no Congresso Nacional por causa dessas denúncias. Tem gente com rabo preso em Brasília e agora a caixa preta foi aberta aqui. Pessoal, o Alan dos Santos fala esse tipo de coisa porque ele está exilado ali nos Estados Unidos e dali ele soltou uma verdadeira bomba com provas. Você vai ver aqui agora. Preste atenção, é por isso que o Brasil está todo amarrado e não anda. Não adianta. Pode colocar quem quiser ali da direita na presidência do Brasil, que enquanto tiver esse balaio de gato todo ali no Congresso Nacional junto com o Executivo, não vai andar nada no país. Preste atenção na fala dele, dá um like nesse vídeo, pessoal, e se inscreva aqui no canal. Se você não está inscrito nesse canal, está perdendo tempo. Olha só o que eles têm para trazer e voltamos em seguida. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor, durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF.
Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Ontem eu recebi um documento muito legal, né, da Polícia Federal, da época do regime militar, Lacombe. Pois bem, esse documento aí, Lacombe e Max, é um documento de 1981. É um documento confidencial, óbvio, né? Liberado recentemente para mim, e eu pude publicar isso no X. Esse documento mostra o tio do Alcolumbre envolvido com garimpo ilegal, ouro, venda de ouro, venda de metais, tudo isso de forma absolutamente criminosa no Amapá. Então, a partir disso aí, o que eu fiz? Eu falei, opa, então agora nós vamos usar toda a nossa equipe, todas as nossas forças para mostrar como é que essa família chegou a ter tanto poder naquele estado. Aí eu escrevi assim, ó, o Davi Alcolumbre acha que o Washington DC não sabe como funciona a operação dos terroristas e narcotraficantes em relação ao garimpo ilegal. Ele acha que a lei Magnitsky é pesada. Na verdade, eu questionei, né? Ele acha que a lei Magnitsky é pesada? Agora sim consigo ler aqui, obrigado. Creio que ele não saiba o que são as sanções relacionadas a quem está ligado ao terrorismo. Magnitsky é fichinha. Porque o que acontece? Vai para a parte de baixo ali, produção, enquanto eu vou fazendo uns comentários aqui. O que acontece? O Alcolumbre acha mesmo que ele vai ficar ileso de tudo o que está vindo pro lado de Alexandre de Moraes, Fábio Shor e companhia. Será? Não. Ele não vai ficar ileso por um simples motivo. Ele é quem está segurando tanto a anistia quanto o impeachment do Alexandre de Moraes. É ele quem está segurando. Então ele é quem está inviabilizando as duas únicas vias possíveis para o Brasil ainda conseguir ser chamado de um país, um Estado de Direito. Né? Termo, né? O Estado de Direito é um termo do final do século XIX, surgiu na Alemanha, e a partir de então todo mundo gosta de arrotar Estado de Direito. Estado de Direito. Ou seja, que aqui em inglês eles chamam de Rule of Law. E o Estado de Direito seria o Império da Lei. Só que no Brasil tudo é manipulado, e o Alcolumbre acha que vai ficar fora dessa. Clica ali no documento agora. Agora vamos ao documento para a gente poder entender quem é a família Alcolumbre. O documento de 1981 revela que membros da família de Davi Alcolumbre já eram citados em relatórios de contrabando de ouro durante o regime militar. O que, embora não envolva diretamente Davi, à época, né? Tinha 4 aninhos, lança luz sobre o contexto familiar e econômico e sustentou o crescimento político de Alcolumbre. Agora vocês vão entender como é que funciona o jogo de poder da família Alcolumbre. O irmão de Davi Alcolumbre, Josiel Alcolumbre, esteve envolvido em escândalos e alvo de investigações por corrupção, fraude em licitações e desvio de recursos públicos no estado do Amapá. Alguns dos casos, clica ali em Show More, ali. Alguns dos casos vocês vão lembrar, o Máximo mesmo talvez vai lembrar, na época da Covid, as licitações, mas tem coisas piores. Então o que a gente tem ali? Desvio de mais de 1,4 milhão em recursos públicos na área da saúde durante a pandemia de coronavírus. Detalhe, Davi Alcolumbre era quem estava tacando fogo para a CPMI. Era CPI, né? Não era CPMI, não era mista. Era do Senado, foi no Senado. CPI da Covid. Saiu alguma coisa com relação ao irmão dele? Não, mas adiante eu vou explicar por quê. A PF identificou que empresas ligadas a Josiel, irmão de Alcolumbre, foram beneficiadas em contratos, direcionamentos com indícios de fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Pode ir descendo, produção. Obrigado. Aí, o Josiel é o daquele do aeroporto ou aquele do aeroporto é outro? É o do aeroporto. Ah, é do aeroporto. O próprio. Como se não bastasse, tem um lance do aeroporto ainda que a gente vai chegar lá. A PF, então, apontou esquemas de falsificação de laudas de contaminação por mercúrio em garimpo,
ilegais na região norte, envolvendo empresas próximas a políticos locais, inclusive a família de Alcolumbre. Essa foi a Operação Minamata em 2021. Imagina se fosse andando em jet ski pé de baleia. Né? Aí é cadeia, né? Aí é cadeia, porque contaminação de mercúrio não dá pra falar ter nenhuma, né? Mas olha aí, olha o que acontece no Brasil. Em 2020, a revista Cruzoé publicou reportagens com documentos apontando que Davi Alcolumbre atuou diretamente junto ao governo federal e ao STF. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa operação Senado, Polícia Federal, STF, Poder Executivo. Isso é de extrema importância, tá? Para blindar o irmão durante a investigação. O Ministério Público Federal no Amapá pediu a abertura de ações civis públicas por improbidade administrativa contra Josiel. Há bloqueios de bens já autorizados pela Justiça relacionados aos esquemas. Prestem muita atenção nessa coisa de ficar blindando, né, e criando alvos, porque eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa operação e o que de fato vem a ser a ABIN paralela no Brasil. Próximo, por favor, produção. Agora é que o pau tora. Olha isso aqui. Narcotráfico e garimpo ilegal. Investigações a partir de 2018 e 2020. Quem foi eleito no final de 2018? Bolsonaro. Obrigado. Demonstraram que rotas de narcotráfico na região norte, especialmente entre Amapá, Guiana Francesa e Venezuela, utilizavam pistas clandestinas e pequenos aeroportos privados. O que o Trump... A gente já volta aqui já, tá, produção? Não sai dessa tela aí, não. Coloca a tela aqui em mim rapidinho. Eu quero fazer uma pergunta para o nosso público. O que o almirante... Era almirante? Da Marinha? O Garnier? Não, do Exército Americano, das Forças Armadas Americanas. Era, almirante. O que o almirante da Marinha foi fazer no norte do Brasil? Alguém lembra? Visitar a tríplice fronteira. Esse que foi proibido de ir ao Acre. Isso. Como é o nome dele? Era Hosley, né? Acho Ele assim. foi proibido de ir ao Acre, lembra? Foi a tríplice fronteira do Acre. Pois bem, Alcolumbre, você é maluco de achar que não tem ninguém sabendo de nada? Ele acha que ninguém sabe de porra nenhuma, Max. Ele acha que os Estados Unidos é que nem o Brasil, né? Alvin Hosley. Alvin Halsey. E ele queria visitar onde? Alvin Halsey. Tríplice fronteira ali no Acre. No Acre. Porque isso aqui é de extrema importância. Então, na época ali de Bolsonaro, a PF tava assim, ó. Meu irmão, vamos pegar todos os narcotraficantes que estão ali, ó. Venezuela, Amapá, terra do Alcolumbre, né? E Guiana Francesa. Então a Polícia Federal interceptou voos ilegais que pousaram ou decolaram da pista associada à família Alcolumbre, transportando pasta base de cocaína, minério contrabandeado, ouro e tântalo. É fácil de encontrar tântalo, Max? Não. Dinheiro em espécie sem declaração. Pode descer, produção. E o dossiê completo, com detalhes sobre a família Alcolumbre, estará em breve na revista Timeline. E agora, para não segurar muito o microfone da vez para a gente poder bater um papo, eu quero mostrar para vocês como é que funciona esse organismo de você ter a Polícia Federal, que é a parte do DIP, né, que é, salvo engano, é o Departamento de Inteligência da Polícia Federal, o DIP, o Departamento de Inteligência, que tá na mão, sabe de quem? Fábio Shore. Vamos lá. Então agora vamos entender, de fato, o que é a BIM paralela no Brasil. A República dos Dossiês, tá? Enquanto o país assiste inerte a escândalos que surgem e desaparecem como marés, nos bastidores do poder corre um fluxo contínuo de informações enterradas. Dossiês, relatórios, interceptações, delações, provas, dormindo em gavetas ou esperando a hora certa para despertar. A capital da República transformou o acervo de malfeitos em moeda de troca. O que é isso? É o compromato. Eu me lembro do professor Olavo dizer que o Dirceu, ele andava em Brasília, ou anda ainda, com um bloquinho de papel, com todos os podres de todos os políticos. E aí, toda vez que ele ia para um encontro com o cara, ele chegava, antes de dar oi, antes de dar bom dia,
antes de qualquer coisa, ele virar e falar assim, ó, você tava no hotel tal, com a pessoa tal, no lugar tal, ou você tem a empresa tal, ou ele já chegava, tudo bom? Bom dia. Meu nome é José Disseu. Isso é gente finíssima. Não, e agente secreto do partido do exército cubano, que tá aí, ó, livre, leve e solto no Brasil. Não é exagero afirmar que o governo Lula possui centenas de dossiês armazenados em cofres institucionais e bases de dados sigilosos. São usados como ferramentas de pressão para garantir que interlocutores, no caso deputados, senadores, ministros, boca de veludo, procuradores, cooperem com os planos de execução do executivo, ou no mínimo não atrapalhem. A ameaça é sempre a mesma: colaborar ou ver o seu nome explodir no noticiário, não é? O Mota, me diga aí, Mota. Com investigações reativadas ou escândalos ressuscitados. Agora vocês vão entender como é que a anistia não passa, por que impeachment não passa. Então, aí eu recebi ontem uma série de documentos da Operação Flight Level. Eu não tinha nem ouvido falar nessa operação. De repente, quando eu fui ver Flight Level no Google, se você colocasse no Google Flight Level, quem é que foi? Perguntem pro Grok, eu vou perguntar aqui agora, quer ver? Vou fazer um exercício aqui, ó. Mas é porque agora acho que ele vai usar o meu tweet, né? Mas o que foi, o que foi a Operação Flight Level? Porque eu recebi todos os documentos dessa galera, dessa operação aí. Aqui, ó, perguntando aqui pro Grok, no X. Perguntando agora aqui, ao vivaço. O que foi a Operação Flight Level? Não tem nome de ninguém nas matérias. Ninguém. Você vai acessando os sites, não tem ninguém. O Grok colocou aqui. O Grok é o serviço de inteligência artificial do X, né? A Operação Flight Level foi uma ação deflagrada pela Polícia Federal do Brasil com apoio da Receita Federal. Gravem isso, tá? Polícia Federal e Receita Federal. COAF, depois. Em 12 de abril de 2021. Quem que era presidente? Bolsonaro. Obrigado. Essa operação de 15 de abril de 21, lembremos-nos que o Terça Livre foi fechado em outubro. Bolsonaro estava ali, ó, no auge, conseguindo manter o país firme e forte no meio da pandemia. Mas o que tinha nessa operação? Essa operação foi com o objetivo de combater crime de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo o Grok, eu tô lendo o Grok aqui, isso que eu fiz agora, tá? A operação teve início após a apreensão em outubro de 2020, né, antes de 21, um avião executivo brasileiro no aeroporto internacional de... Vê se essa palavrinha soa legal pra vocês. Lisboa, Portugal. Vai ter um fórum jurídico maravilhoso em Lisboa agora, daqui a pouquinho. Festa da democracia lá. Vai ter com jatinho particular, né? Claro. Então, esse jatinho particular que foi para Lisboa, Portugal, transportava 175 quilos de cocaína e teria partido de Belo Horizonte, Minas Gerais. Detalhes da operação. Tô lendo o Grok aqui ainda. Nem é ainda o nosso dossiê, porque o nosso dossiê tem os documentos originais. Tá? Da Polícia Federal. Esse aqui é só o Grok. Eu só tô lendo aqui o que todo mundo pode ler. A PF identificou que sócios e operadores da aeronave estavam envolvidos em um esquema de transporte de drogas por meio de aviões privados. A organização criminosa utilizava laranjas e fantasmas para ocultar bens adquiridos com o crime, como imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos, Max. Cumprimento: 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em cidades como Belo Horizonte, Lagoa Santa, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Bloqueio de conta de 29 pessoas físicas e jurídicas, sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves. Só que o detalhe é o seguinte, pode olhar aqui, ó, não tem nome de ninguém. Ó, pode olhar. Não tem nome de ninguém. Se você colocar no Google, assim, bom, peraí, operação de narcotraficante, cocaína e tal, e não tem nome de ninguém. Agora volta para a introdução do nosso dossiê, porque esse dossiê tá enorme, vai ser publicado na revista Timeline, e agora é que a brincadeira começa. Só para assinante, né? Só para assinante. Só para assinante. A Operação Flight Level, documentada neste dossiê da Timeline,
é um exemplo trágico. Uma investigação sólida com provas, nomes, pela primeira vez, conexões internacionais, abafada. Pô, peraí. Como é que você abafa um troço desse? Ligando narcotraficante. Tem PCC no meio, tá? Tem tudo. E ninguém, não tem nome de ninguém. Mas o nome de ninguém. Em nenhuma matéria de jornal. Isso foi na época do presidente Bolsonaro. Todo mundo ali batendo nele. Porque agora acabou isso. Vocês já perceberam, né? Não tem uma operação contra o PCC. Não tem uma operação quase, bem dizer, contra o narcotráfico. É raríssimo a gente ver isso aí. No governo Bolsonaro, lembra que a gente fazia até negócio de... Botava até aquela música do Senna? Lembra? Sim. Porque era quase todo dia. Quase todo dia tinha apreensão, né? Quase todo dia tinha apreensão, cara. A Polícia Rodoviária Federal vivia fazendo apreensão. Era recorde atrás de recorde. Era recorde atrás de recorde. Eles quebraram vários recordes ali. Era impressionante. Eu ficava impressionado. Falei, cara, que isso, meu irmão? Eu tava ali, né? Vamos lá. Só pra eu poder ler ele, produção. Obrigado. Por que ela foi abafada, né? Porque esbarra em figuras com foro privilegiado, né? Em nomes que não podem cair. Mas pode ser desengavetada a qualquer hora se alguém contrariar os interesses certos. Vamos ver. Esse é o real poder em Brasília. Saber o que esconder, quando vazar e sobre quem silenciar. Por isso que o Hugo Mota tá nessa, né? Vai descendo. Pode descer esse texto todinho aí, que a gente não precisa ler. Vamos lá pro dossiê da BIM Paralela. Pode clicar aí, a verdadeira BIM Paralela. Até a capinha ali ficou legal. A PF nas mãos do STF. A verdade sobre a DIP, Moraes, Fábio Shor e Ricardo Saad. Oi, Saad, tudo bom? Você não veio com Shor na Disney, né? Na última vez. Tente outra vez. Rapaz, hoje eu tô, meu irmão. A coisa é linda. Você sabia que as investigações mais sensíveis da Polícia Federal não passam pelas superintendências estaduais, Max? Você sabia disso? Não passa mais, acabou. Elas vão para onde? Elas vão direto para uma divisão secreta em Brasília, a DIP. Divisão de Inteligência Policial. E só quem manda ali é o STF. Vai descendo aí, turminha. Produção, pode ir para a parte 2. Gravem esse nome da DIP, tá? 2. Toda vez que Alexandre de Moraes quer abrir um inquérito sigiloso, não é a Polícia Federal do seu estado que age. Então, por exemplo, se tem um narcotraficante do Amapá, não é a PF do Amapá que vai atuar, não, filhão. Se tem um narcotraficante em São Paulo, não é a superintendência da PF de São Paulo que vai atuar, não. Vai tudo pro colo do Alexandre de Moraes. Como? Ele ordena diretamente a esse Departamento de Inteligência Policial da Polícia Federal, DIP, lá em Brasília, que cumpre suas demandas fora dos canais convencionais entre a Suprema Corte e a Polícia Federal. E há um nome-chave nessa engrenagem: Fábio Shor, o homem que não pode mais pisar nos Estados Unidos da América. E que veio à Disney na última vez. Eu quero ver se ele vai ter culhão para visitar de novo. O homem que prendeu o Felipe Martins mandou. Foi ele. Quero ver ter culhão para visitar os Estados Unidos. Fábio Shor, delegado da Polícia Federal, é o homem de confiança de Alexandre de Moraes dentro da DIP. Ele aparece em vários procedimentos como executor direto das ordens do ministro. Inclusive, ações de censura, prisões políticas, inquéritos secretos. Outro personagem, né, que estava caladinho, ninguém falava dele, é o Ricardo Saad, que a gente precisa saber quem ele é, porque ele foi exonerado por Bolsonaro exatamente na época daquelas investigações do narcotráfico que eu estava lendo antes. Esse cara foi exonerado por Bolsonaro. E quem é que traz o Ricardo Saad de volta? Não, vem cá, meu amor. Vem cuidar do COAF, para você poder cuidar de todas as transações bancárias de qualquer pessoa. Vamos lá. Exonerado por Bolsonaro. Só não, peraí, ali em cima ali. Saad era justamente o chefe do DIP, que hoje está na mão do Shor. Durante o início da gestão de Moraes no STF. Hoje, recompensado, é presidente do COAF. Sim, o ex-chefe de inteligência da polícia, tá? Que recebia ordens diretas do STF, agora
preside o órgão que rastreia movimentações financeiras em todo o território nacional. É coincidência? Diz pra mim se é coincidência. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é quem produz os famosos relatórios de inteligência financeira, os RIFs, né? Como os usados para quebrar sigilo bancário de investigados sem ordem judicial clara. Na prática, aqui nós temos a verdadeira BIM paralela. Na prática, Moraes manda pro DIP, Shore executa, Saad coleta, agora via COAF, a Polícia Federal, a Polícia que não é federal, a Polícia Suprema, atua fora dos mecanismos republicanos e abafa o que quer e ataca quem quer. Faz a devassa na conta de qualquer pessoa ou simplesmente não fala nem o nome dessas pessoas nos jornais. Essa estrutura explica por que operações robustas como a Flight Level, que envolvia narcotraficantes do PCC, daqui a pouco a gente vai botar até matérias, algumas matérias que não estão nos principais jornais, matérias lá do Mato Grosso. Vou mostrar para vocês sobre isso. Que descobriu tráfico internacional por jatinhos, simplesmente desapareceram. A Flight Level simplesmente fez assim, ó. Não porque era uma que era inoportuno, como é que é? Quando você incomoda? Incômodo da baleia? Como é que era? O Bolsonaro foi acusado? Importunação. Não é porque era uma importunação da baleia, mas porque era uma importunação por PCC, envolvendo nomes de políticos e de Brasília e de outros estados. Isso aí é a verdadeira Brasil Paralelo, a BIM Paralela. A DIP, esse departamento, virou o braço de inteligência da STF. A KGB. Virou uma KGB mesmo. É muito claro isso. O Shore é hoje o presidente, ou sei lá, diretor, chame do que quiser, da KGB brasileira. E se ninguém investigar esse círculo de poder, a justiça vai seguir sendo usada como arma seletiva e não como instrumento de verdade. Enfim, essa era a minha participação no início do programa de hoje, para trazer para vocês isso aí. Se a produção quiser colocar aquelas matérias de jornais envolvendo os nomes, porque quando você vai no G1, quando você vai no Estadão, quando você vai na Folha, procurar o nome dos envolvidos, você não acha. De repente eu achei um jornal local no Mato Grosso. A produção, na verdade, que achou, não foi nem eu, né? A produção lembra disso aí. Achou uma matéria lá com o nome de uma mulher. Quer ver o nome dela? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar o nosso grupo aqui, ver se a produção coloca rápido. Era isso aí, a namorada e lobista de Mato Grosso, que se uniu ao PCC para enviar drogas à Europa. Você vê que tem matérias locais falando. É a Nelma Kodama, pô. É? Conhecidíssima. Conhecidíssima. Ela estava nessa operação Também. da Flight Level. Tudo envolvendo PCC e políticos. E não dá nada pra ninguém, né? Ela não Tem era ligada nada, ao ninguém. Alberto Youssef também? Porque eu me lembro dela aqui, cara. Ela não tava Será? ligada à Lava Não Jato. tem 14 anos de prisão nesse Não caso. tem 14 anos de prisão nesse caso, nada. Colônia agrícola, Nada. regime fechado. Impressionante, cara. O dossiê completo, gente, que assim, nenhum jornal vai publicar um dossiê como esse, nenhum no Brasil, até mesmo porque nós tivemos acesso a todos os documentos da Polícia Federal envolvendo isso aí, exclusivos, né? São documentos. A gente não vai colocar os documentos para vocês, óbvio, né? Jornalista não faz isso. Mas tá lá a matéria e... Tá aqui, ó. Ela foi presa tentando embarcar com 200 mil euros no aeroporto de Guarulhos e ela foi investigada, presa e condenada no esquema da Petrobras pela força-tarefa do MPF, do Ministério Público Federal, na Operação Lava Jato. Pô, toda essa galera foi abafada. tá tudo ligado, né? Lava Jato. Meu Deus do céu, cara. Impressionante. País é uma vergonha. Agora, existe a BIM paralela? Claro que existe. Ela era amante do Youssef, que a Fernanda Carelli lembrando. Ela tinha esse esquema. Ela era ligada mesmo, literalmente. Em espanhol, né? Exatamente. Eles se conheciam biblicamente falando. Então, existe a BIM paralela? Claro que existe. A BIM paralela é Moraes, Shore, Ricardo Saad e companhia. Eu adoro essa nossa turma aqui no chat que economiza um tempão. Peraí que o câmera vai ter que correr Não, lá. mas é por isso, né, Lacombe, que o Alan, que
A gente pede tanto pro pessoal continuar assinando a timeline, né? Gente, explica bem isso aí, Max, pro pessoal poder entender, né? Olha essa foto, cara. Coisa mais cafona. Cafona mesmo. É de extrema importância vocês entenderem isso. Sem os assinantes, quase nada do que nós estamos fazendo aqui poderia ser feito. Com mais assinantes, muito mais eu posso fazer. Então, assim, aí eu já falo quase assim, né? Qual é o nome daquele vilão lá daquele filme engraçado? É do Austin Powers. Austin Powers, mas o bandido eu não lembro o nome dele. Mas o espião era o Austin Powers. Então, o vilão eu esqueci, porque era o mesmo ator que fazia. Ele é genial. Então, assim... Nossa, o pessoal tá levantando a capivara toda da Nelma Kodama aqui, tudo. Primeira delatora, trabalhava no posto de gasolina lá, que lavava... Ela estava envolvida nessa Flight Level aí. Amante do Youssef. Meu Deus do céu. Só essa operação Flight Level já colocaria PCC, PT, ministros da STF, uma galera na cadeia. Senadores, uma galera. E ninguém sofre nada. Não acontece nada. Só que tem um detalhe, e é isso que eu quero, que eu sei que vocês assistem, né? Pessoal da Polícia Federal, beijão, né? Eu sei, o Fábio Shaw... Evil. O Fábio Shaw, Dr. Evil, isso. O Fábio Shaw talvez não esteja me assistindo, porque eu não sei nem se ele dormiu, né? Eu publiquei isso ontem, né? Ele tá aí, ó, $1 million. Pois é, realmente um grande absurdo quando a gente vê que existem pessoas sérias no Brasil querendo fazer as coisas acontecer, tanto ali senadores, deputados e até mesmo candidatos à presidência da República, como Jair Bolsonaro, como Tarcísio de Freitas. Mas quando a gente vê essa maracutaia toda envolvendo presidente do Senado, presidente da Câmara, líderes ali do Executivo, líderes do Judiciário, aí realmente, pessoal, a gente pensa assim, o que será possível ou preciso para que esse Brasil possa mudar? Porque olha só, pessoal, uma família inteira que vem há anos e anos, desde a época do regime militar, vem governando ali o norte do país e desceu agora para o centro ali do país, em Brasília, e é por isso, pessoal, por isso, o Lula, ele tem certos dossiês ali de alguns políticos em Brasília, e é por isso que esses políticos não fazem nada. Um deles, por exemplo, é o nosso amigo ali de Minas Gerais, né, o Rodrigo Pacheco. Tivemos também o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados, agora Davi Alcolumbre, temos também o Hugo Mota. Pessoal, vocês acham que eles fazem o que eles querem? Lógico que não. Vocês acham que até mesmo os ministros de Lula fazem o que querem? Lógico que não. Existe sim uma força maior que controla tudo. E é por isso, pessoal, que não adianta. O povo brasileiro trabalha 4 meses no ano para pagar imposto. O povo brasileiro vai lá no dia das eleições, aí tem toda aquela campanha para votar direito, vote com consciência. Mas não adianta, pessoal. Não adianta. Enquanto esse joguinho estiver lá em Brasília, pode voltar Bolsonaro, pode colocar quem quiser na presidência do Brasil ou até mesmo no STF. Esses caras estão culiados com o sistema e tá tudo entrelaçado, tá tudo amarrado. Você viu agora há pouco mesmo aí o pessoal falando que o Sérgio Cabral querendo voltar para a política, Eduardo Cunha querendo voltar para a política. Esse pessoal devia estar preso, estão soltos e estão aí querendo voltar à cena do crime, como falou o Geraldo Alckmin, né? Eles querem voltar à cena do crime. Um verdadeiro absurdo. E o Alan dos Santos soltando essas bombas ali, por quê? Ele está ali exilado, inclusive ficou 3 anos sem ver a sua família e agora está ali fazendo esse programa ali, a Conversa Timeline, ali junto com o Ernesto também. E olha só, pessoal, que coisa, tudo ali amarrado. Agora o presidente ali da COAF ali, quem lidera a COAF ali, estava dentro da Polícia Federal, ou seja, ele tem informações dos dois lados. Tudo isso, pessoal, corrobora para um Brasil inchado, inflamado e todo amarrado, de pés e mãos amarradas. Vamos pedir a Deus, né, para que as coisas possam mudar e que para 2026, quem sabe, né, você votando melhor e eu também votando melhor, nós podemos ter ali no Senado Federal alguém que possa vir a substituir futuramente esse Davi Alcolumbre, alguém que não tenha o rabo preso com o sistema.
Pessoal, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se você não é inscrito nesse canal, tá perdendo tempo e está perdendo informações. Vamos trazer outros vídeos aqui, outras matérias importantíssimas, você não pode ficar de fora. Se inscreva aqui no canal e tamo junto. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.